Unidade 1. Vida e Ambiente. Aula 5.1. Conteúdos. Condutor em equilíbrio eletrostático. Capacitores, capacitância eletrostática. Associação de capacitores em série. Características e aplicações. Habilidade. Identificar as características de um circuito de capacitores em série para a solução de problemas simples envolvendo esse tipo de associação. Muito boa noite, pessoal. Estamos retornando, estamos de volta agora para a nossa aula número 5, 5.1 e 5.2. Eu sou o professor Nelson Bezerra e eu vou estar aqui com vocês falando aí dos conteúdos desta aula ainda sobre eletricidade. E agora vamos fazer aquela revisão dos principais conteúdos que nós vimos na aula de ontem, na nossa aula anterior. Então, pessoal, nós estudamos anteriormente, na aula número 4.2, estudamos aí o potencial elétrico, simbolizado aí pela letra V. Potencial elétrico no campo criado por uma ou várias cargas pontiformes, né? Cargas representadas aí por um ponto. Então, nós vimos aí que a equação para o nosso potencial elétrico é V igual a K vezes Q dividido por D. E nessa equação o V é o potencial elétrico medido em volts, o K é a nossa constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E o Q, que aparece na expressão, é o valor da carga elétrica geradora do campo elétrico. E o D, que aparece ali no denominador, nada mais é do que a distância entre esta carga e o ponto onde se quer calcular o potencial elétrico. Então, se nós tivermos, por exemplo, apenas uma carga, nós calculamos o potencial de uma carga por essa expressão. Se tivermos várias cargas no sistema, devemos calcular separadamente cada um dos potenciais elétricos e somar a contribuição de cada carga para obtermos o potencial elétrico total. Também falamos de como se calcula esse potencial total, que é quando temos mais de uma carga elétrica gerando campo, né? Aquela situação que eu falei agora há pouco, de várias cargas elétricas. O potencial num ponto qualquer desse sistema, potencial num ponto P qualquer deste campo, é a soma algébrica dos potenciais individuais. Então, calculamos aí o potencial de cada carga que está lá no sistema e somamos todas essas contribuições ao final para conseguirmos o potencial total. Falamos também da diferença de potencial, e aí nós temos na imagem um campo elétrico gerado por placas paralelas de sinais opostos, né? O campo elétrico que aponta sempre da carga positiva para a carga negativa. E dentro desse potencial, dentro desse campo elétrico uniforme, nós temos essas linhas simbolizadas aí por VA e VB, que são superfícies equipotenciais. Ou seja, os valores do potencial elétrico sob essa linha, em cada ponto dessa linha, é sempre igual, tem o mesmo valor para cada uma delas. São as superfícies equipotenciais. Vimos também, ainda nessas linhas ou superfícies equipotenciais, o comportamento para essas linhas para uma carga pontiforme. E aí está uma carga geradora de um campo elétrico sendo representado por essas linhas radiais que saem da carga, e as superfícies equipotenciais estão representadas por essas linhas circulares e concêntricas à carga. Então, superfícies equipotenciais são superfícies de um campo elétrico onde todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico, ou seja, suas linhas de força são sempre perpendiculares à sua superfície. Também falamos na aula anterior sobre o trabalho da força elétrica. Esse trabalho representado pela letra grega tal, ele é igual à carga multiplicada pela diferença de potencial elétrico entre dois pontos, esses pontos A e B dentro de um campo elétrico. Então, se uma carga entra em movimento num campo elétrico do ponto A até o ponto B, eu posso calcular o trabalho que a força elétrica teve para movimentar essa carga através dessa expressão aí do trabalho,
que diz que o trabalho é igual à carga multiplicado pela diferença de potencial VB menos VA ou VA menos VB, onde o tal é o trabalho da força elétrica, Q é a carga elétrica e VB menos VA é a diferença de potencial elétrico. Vamos agora conhecer o nosso desafio do dia. Os capacitores são dispositivos elétricos que têm a capacidade de acumular uma certa quantidade de carga elétrica durante um intervalo de tempo curto. Que fatores, além da diferença de potencial que estão submetidos, podem influenciar nessa capacidade de acumular carga? Então, é o desafio da aula de hoje, que vocês vão me dizer, né? Quais fatores influenciam nessa capacidade de acumular carga de um capacitor, tirando aí a diferença de potencial, que a gente vai ver que tem uma influência muito grande para o capacitor. Então, é o nosso desafio hoje. Hoje nós vamos estudar, pessoal, a associação de capacitores. Nós vamos ver que nós teremos dois tipos de associação de capacitores. E os capacitores são esses dispositivos elétricos, certo? Que têm a capacidade, então, de acumular carga elétrica. Nessa imagem, nós temos uma placa de circuito elétrico que mostra vários capacitores aí nessa placa. Nós podemos identificar, então, esses capacitores aqui. Vamos aqui identificar os capacitores na nossa TV interativa. E esses dispositivos elétricos, como a gente viu lá na introdução do nosso desafio, eles são responsáveis por acumular carga elétrica para ser utilizada quando o circuito precisar. Então, por exemplo, aqui nessa região, nós temos um capacitor, um capacitor cilíndrico. Temos aqui outros capacitores também na região. Olha, aqui temos mais um, aqui temos mais outro capacitor. Dentro de uma placa são vários capacitores aqui. Eu estou circulando alguns deles, né? Capacitores aí, que são dispositivos que acumulam carga elétrica, né? Então, associação em série de capacitores, né? Esses capacitores aí, eles podem ser colocados nas placas individualmente ou associados um ao outro. E nós vamos ver dois tipos de associação. Associação em série e depois, na outra aula, a gente vai estudar associação em paralelo. Então aqui, olha, capacitores ligados em série, que é o que nós vamos estudar nesta aula, possuem seu polo positivo ligado ao polo negativo do próximo capacitor. E assim sucessivamente. O objetivo, olha só qual é o objetivo de associar capacitores. O objetivo de associar capacitores é conseguir um valor de capacitância. E aí, pessoal, a capacitância é uma característica do capacitor. Ela dá a noção de quanta carga aquele capacitor pode acumular, né? É conseguir um valor de capacitância equivalente que seja adequado para as especificações do circuito. Então, os engenheiros elétricos, quando eles fazem aí o dimensionamento de um circuito elétrico, eles projetam capacitores, e esses capacitores devem vir com certos valores de capacitância. Como os fabricantes de capacitores não fabricam todos os valores possíveis e imagináveis de capacitores, é necessário, às vezes, que quando não se tem um capacitor daquela especificação, é necessário se associar vários capacitores para que se consiga um capacitor, né, para que o resultado seja um capacitor que tenha as especificações que o engenheiro colocou lá no seu circuito. Então, esse é o objetivo para associarmos os capacitores. Nessa imagem, a gente vai ver um esquema, agora um esquema de simbologia de um capacitor. É como se desenha um circuito com capacitores, né, no papel, por exemplo, num projeto elétrico, né? Então, os capacitores são representados por duas linhas paralelas com sinais opostos. Então, olha só, aqui nessa região, eu tenho a representação de um capacitor. Olha, isso aqui é a representação de um capacitor. É o capacitor C1, né? Capacitor C1.
primeiro capacitor. Aqui eu tenho um outro capacitor, que é o capacitor C2. Observe, então, que se eu quero desenhar um capacitor, se eu quero representar um capacitor numa folha de papel, eu faço esse desenho aqui, ó. Um fio condutor, duas placas paralelas entre si e o outro fio. Isso aqui é a representação de um capacitor. De um lado, eu terei uma placa positiva e de outro lado, eu terei uma placa negativa. É como se representa o capacitor. E você vê aqui, nesse esquema, você vê a representação esquemática de uma associação de capacitores em série. E aí é como a gente viu ali na cartela anterior. Eles estão associados em série quando o negativo, uma placa negativa de um capacitor, está ligada com a placa positiva do outro capacitor. Veja só aqui, ó, negativa ligada com a positiva, negativa ligada com a positiva, e assim sucessivamente, certo? E essa simbologia aqui, pessoal, aqui embaixo, essa simbologia aqui que você está vendo, é a simbologia de um gerador, né? O gerador é que fornece energia para o circuito. Isso aqui pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser a tomada, onde você liga lá o aparelho, né, onde está ligada a placa. Mas isso aqui, essa simbologia aqui, que eu circulei aqui no círculo, é um gerador. E essas linhas que você vê aqui, ó, ligando os capacitores no gerador, são os fios de ligação, né? É os fios de ligação ou as pistas, né? Num circuito elétrico a gente vê várias pistas lá ligando um componente ao outro, né? Então, no esquema, né? No esquema, a gente tem essas simbologias. É interessante que você já vá se familiarizando com a simbologia. Então, quando você vê essas duas placas paralelas aqui do mesmo tamanho, é um capacitor. E essas duas linhas paralelas aqui, ó, essas duas linhas paralelas, com o sinal mais e menos aqui, ó, é um gerador, tá certo? E aí temos uma associação em série de capacitores. Quando nós associamos capacitores em série, esse tipo de associação, ele vai ter as suas características próprias. Por isso que está aqui, características de uma associação em série. Primeiro eu mostrei para você como é o esquema da ligação, como é que a gente desenha uma associação em série. Agora, a gente vai conhecer como se comporta essa associação quando eu tenho dois ou mais capacitores associados em série. Vamos começar aqui com a primeira das características da associação em série. Primeiro, a carga elétrica acumulada na associação é sempre constante. Veja, pessoal, quando eu associo os capacitores em série, a carga que esse circuito vai acumular, ela é sempre a mesma. Ela nem aumenta, nem diminui, ela é constante. O que significa que a carga total da associação, a associação vai ter uma carga total, mas a carga total da associação é a mesma carga associada no capacitor Q1, no capacitor C1, a mesma carga do capacitor C2 e do capacitor C3 e assim sucessivamente. Todas as cargas têm o mesmo valor. Tanto faz a carga total como a carga de cada capacitor é a mesma quando eu tenho uma associação de capacitores em série. Certo, pessoal? Muito bem. Outra característica, a diferença de potencial, que é a DDP, diferença de potencial, ela é dividida entre os capacitores da associação. E aí, olha só, pessoal, ΔV, que é a diferença de potencial, ou ΔU, o ΔV total da associação é a soma do ΔV de cada capacitor. É a soma da diferença de potencial do capacitor 1, mais o capacitor 2, mais o capacitor 3, e assim sucessivamente. Aí depende de quantos capacitores estejam associados, né?
Eu mostrei para vocês ali no esquema 3 capacitores associados, mas podiam ser mais, podiam ser 4, 5, 6, N capacitores. Então essa equação aqui, ela tem aqui essa lacuna, porque ela vai depender do número de capacitores associados. O que importa é que a carga total é sempre a mesma para todos os capacitores, primeira característica, e a segunda característica é que a diferença de potencial ela é dividida entre os capacitores. E essas duas grandezas, carga e diferença de potencial, elas estão ligadas pela equação da capacitância de um capacitor, né? A capacitância de um capacitor, ela depende da carga e da diferença de potencial. O que é a capacitância? É a capacidade que ele tem de acumular carga elétrica, certo? Capacidade que o capacitor tem de acumular carga. Essa capacitância, ela pode ser calculada dividindo a carga pela diferença de potencial elétrico, pessoal. Então, olha só, essa é a definição para a capacitância. Anote aí no seu caderninho, no cantinho, essa relação entre essas grandezas importantes. A capacitância, que é a capacidade do capacitor em acumular a carga. O Q é a carga elétrica e o ΔV é a diferença de potencial. Essas 3 grandezas se relacionam por essa expressão simples. C é igual a Q sobre ΔV. Muito bem. Aí, pessoal, todo circuito com mais de um capacitor associado, ele tem aquilo que a gente chama de capacitância equivalente. O que é a capacitância equivalente? É um valor de capacitância que pode substituir todos os capacitores da associação. A capacitância equivalente é aquele valor de capacitância que, se eu colocar um capacitor só com aquele valor no circuito, ele substitui todos os outros que estão ali associados. É como se fosse a capacitância total do circuito. É como se fosse um valor único de capacitância. Tá certo? Então, essa capacitância equivalente, ela é deduzida a partir das 2 propriedades que nós vimos anteriormente. A primeira propriedade que diz que o ΔV é a soma, né, o ΔV total, é a soma de todos os ΔVs de cada capacitor. Então, olha aqui, isso aqui é uma característica. ΔV total é ΔV1 mais ΔV2 mais ΔV3. Agora, como o ΔV sempre é Q sobre C, né, daquela equação que a gente viu, da capacitância, eu coloquei lá para vocês que a capacitância é Q dividido por ΔV. Se eu isolar o ΔV nessa expressão, o ΔV nada mais é do que Q sobre C. É o que ele está dizendo aqui, né? O ΔV é Q sobre C. E aí, fazendo aí algumas transformações matemáticas, né, substituindo lá na expressão do ΔV, como a carga é sempre constante para cada capacitor, que é a segunda característica, nós encontramos essa expressão aqui, que eu estou destacando aqui para vocês, que é a expressão que calcula o que a gente chama de capacitância equivalente. Essa capacitância equivalente é como se fosse a capacitância total do circuito. Então, você anota essa expressão porque ela é muito importante, que é extremamente importante que a gente saiba calcular capacitância equivalente de um circuito. Então, aqui, 1 sobre C é Q, 1 sobre a capacitância equivalente, ou o inverso da capacitância equivalente, é igual a 1 sobre C1, C1 é o capacitor 1, mais 1 sobre C2, C2 é o capacitor 2, mais 1 sobre C3. C3 é o capacitor 3. Então, 1 sobre C é Q é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Essa expressão, então, calcula a capacitância equivalente do circuito. Certo, pessoal? Anotaram aí? Importante essa expressão aí para a gente calcular a capacitância equivalente. Ok, pessoal?
Agora, existem outras formas de calcular capacitância equivalente, dependendo da forma com que os capacitores estão associados. Essa expressão que está aqui, pessoal, essa expressão que está aqui, ela é geral, ela serve para qualquer situação em que você queira calcular a capacitância equivalente. Agora tem algumas observações. Nós vamos ver aqui. Observação aqui, ó. Caso a associação tenha apenas 2 capacitores, isso aqui é importante, tá, gente? Eu só posso calcular a capacitância equivalente usando essa formulazinha que está aí, se na associação tiver só 2 capacitores. Se tiver mais de 2, eu tenho que usar aquela equação da cartela passada. 1 sobre C aqui é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Aqui, se eu tiver um circuito que tenha só 2 capacitores, a capacitância equivalente pode ser calculada pelo produto das capacitâncias, olha aqui, dividido pela soma das capacitâncias. Ou seja, o C aqui, que é a capacitância equivalente, é igual a C1 vezes C2, C1 é o capacitor 1, C2 é o capacitor 2, dividido por C1 mais C2, onde C1 é o capacitor 1 e C2 é o capacitor 2. Então, eu só posso utilizar isso aqui, ó. Só posso utilizar isso aqui quando eu tiver apenas 2 capacitores no circuito. Tá certo? Anotaram aí? Muito importante. Agora, se eu tiver uma associação com N capacitores, ou seja, com vários capacitores, com 10, 20, 30, 40 capacitores, mas sendo que todos eles são capacitores iguais, com a mesma capacitância, podemos calcular a capacitância equivalente por C dividido por N. Onde o C, essa expressãozinha aqui bem simplesinha, mas muito útil, porque se eu tiver 500 capacitores, né, ligados em série, todos eles iguais, é só eu dividir o valor da capacitância de um deles pelo número de capacitores. Então lá, se a gente tiver 500 capacitores de 10 microfarad, a capacitância equivalente seria 10 dividido por 500. Né? O valor de um capacitor apenas dividido pelo número total de capacitores associados. E essa expressão ela serve para isso aí. Mas ela também só pode ser usada quando eu tenho capacitores iguais associados no circuito. Se os capacitores forem diferentes, aí eu tenho que usar aquela primeira lá que a gente viu, que é a equação geral para a capacitância equivalente. E por que é importante calcular a capacitância equivalente? Porque se eu calcular a capacitância equivalente, eu posso calcular a carga total e eu posso calcular qual é o ΔV, posso calcular qual é a diferença de potencial total daquele circuito, certo? Então, e aí, esses cálculos são feitos com aquela equação que eu mostrei no começo, né? Que a capacitância é Q dividido por ΔV, que é uma equação importante, tá certo? Veja que foram várias equações aí para você anotar. Primeiro esta que eu acabei de escrever, aqui ó, C é igual a Q sobre ΔV, importante. A equação da capacitância equivalente, a primeira lá, 1 sobre C é Q igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Esta que está aqui agora, ó, que também é da capacitância equivalente, mas só serve para 2 capacitores. E essa aqui, que também é da capacitância equivalente e serve para vários capacitores com a observação de que eles devem ser todos iguais. Então, né, não se perca aí nessa explicação, nesse mundo aí de formas de calcular capacitância equivalente e de calcular também capacitância. Muito bem. Vamos então agora para a prática, vamos para a aplicação. Vamos aqui para o nosso exemplo número 1 de hoje, né? Onde eu vou colocar em prática aquilo que nós vimos desde o começo. Então nós temos aqui um exemplo, um exercício muito comum
muito didático, né? Que ele vai englobar tudo que a gente viu até agora. Veja, considere uma associação de capacitores em série, ela está aí desenhada, onde o C1 vale 3 microfarad, o C2 vale 6 microfarad, o C3 vale 12 microfarad, e esse farad aí é a unidade da capacitância, tá? No SI. Os capacitores estão ligados a uma diferença de potencial de 24 volts. Aqui, o valor da diferença de potencial DDP. Essa DDP é a DDP aqui, ó, da bateria, né? Eu tenho aqui 24 volts nessa bateria. E os capacitores estão aqui, ó. O C1 vale 3, o C2 vale 6 e o C3 vale 12, tá certo? Agora, segundo a característica que a gente viu lá da diferença de potencial, cada um deles está ligado numa diferença de potencial diferente, V1, V2 e V3. Mas a soma dessas diferenças de potencial tem que dar igual a 24. Porque lá na característica diz que esse 24 tem que ser dividido entre os capacitores. Só que não é dividido igualmente, né? Depende do valor do capacitor. Muito bem, o que a gente vai calcular aqui nessa brincadeira aqui desse circuito? A gente vai calcular primeiro a capacitância equivalente da associação. Então vamos lá para a capacitância equivalente da associação aqui, ó. Observe, pessoal, que a gente tem aqui 3 capacitores. Então eu não posso usar aquela equação lá para 2 capacitores. Também não posso usar aquela outra que é mais simples, mas ela só serve para capacitores iguais. Esses aqui são diferentes. Então, a gente vai calcular aqui a capacitância equivalente através dessa expressão aqui, ó. 1 dividido pela capacitância equivalente é igual a 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3. Tá? É isso aí. Agora, eu conheço o valor de cada um dos capacitores, né? Os valores estão aqui, ó. C1 é 3, C1 é 3, C2 é 6 e o C3 vale 12. Então, eu coloco aqui na fórmula o valor dos capacitores. Então, fica assim, pessoal, olha, 1 sobre C aqui, preste bem atenção, é 1 sobre 3, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 12. É uma soma de frações. Toma muito cuidado. Tem que lembrar lá do ensino fundamental, lá da matemática, como é que a gente soma frações com denominadores diferentes. Quando eu tenho que somar essas frações aqui, eu tenho que primeiro achar o mínimo múltiplo comum, certo? Aquele tal do MMC, entre 3, 6 e 12. Como eles são múltiplos entre si, o MMC é o maior deles, é 12. E aí o que é que eu faço com esse 12? Eu pego o 12 e divido pelo primeiro aqui, pelo primeiro denominador, que é o 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar igual a 4. Aí eu multiplico 4 vezes 1 e coloco aqui. Mais 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 1, 2. E 12 dividido por 12 é igual a 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, coloco aqui mais 1. E agora eu somo tudo que está no numerador. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre C aqui é igual, aí a gente soma. 4 mais 2 mais 1 é 7. Sobre 12. E aí eu descobri que 1 sobre C aqui é 7 sobre 12. Ainda não achei a capacitância equivalente, achei o inverso dela. Para mim achar a capacitância equivalente, eu inverto aqui o primeiro membro, eu pego isso aqui e inverto esse negócio aqui, vai ficar CQ sobre 1, igual, aí eu inverto também aqui, ó, é 7 sobre 12, eu coloco 12 sobre 7.
E aí está a capacitância equivalente, 12 sobre 7 microfarad. É o C aqui, aí da letra A. E agora, vamos ver o que a gente vai calcular na letra B. A carga acumulada em cada capacitor. Aí, a carga acumulada em cada capacitor, pessoal, é o seguinte. A gente viu lá nas características que a carga é a mesma para todos os capacitores. E quando eu quero calcular carga elétrica, eu utilizo o seguinte, a carga é a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial total. Então, a carga total do circuito, que também é a carga em cada capacitor, vai ser 12 sobre 7 vezes 24, que é exatamente a nossa diferença de potencial. Portanto, a carga total e em cada capacitor, ela é igual a, se você multiplicar 12 vezes 24 e dividir por 7, vai ficar 41,14 microcoulombs. Então, aqui está a carga em cada capacitor, que também é a carga total, tá? Agora, vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem que calcular qual é o ΔV em cada um dos capacitores. Aí, o ΔV, para o primeiro capacitor, vou chamar de ΔV1, ele vai ser igual a carga dividido pela capacitância do capacitor 1. Essa carga é a carga do capacitor 1, que é a mesma carga total. Então, esse ΔV1, ele vai ser igual a 41,14 dividido por 3, que é o valor do capacitor 1. Então, o ΔV1 vai ser igual a 13,71 volts, né? Que é a unidade da diferença de potencial. Agora, o outro, o ΔV2, vamos colocar aqui ao lado, ΔV2, né? Que é a diferença de potencial no segundo capacitor, é Q dividido por C2. Então, fica ΔV2 igual a 41,14 dividido por 6, que é o valor do capacitor 2. Aí, o ΔV2 vai ser igual a 6,68 volts. E, por fim, deu trabalho, né, pessoal? Não, ninguém disse que não dava trabalho. Dá trabalho esse negócio. ΔV3 é igual a Q dividido por C3. E aí, a carga vale 41,14, ΔV3, 41,14, dividido por 12, que é o valor do capacitor 3. Então, a diferença de potencial no terceiro capacitor vale 3,43 volts. Aqui está aí o ΔV3. Temos agora o exercício 2, o exemplo número 2. Vamos logo lá para ele. Diz o seguinte. Exemplo 2. Então, temos a figura ao lado, mostra uma associação de dois capacitores em série, onde C1 vale 10 e o C2 vale 30. Os capacitores estão ligados a uma DDP de 12 volts. Determine a carga acumulada na associação e a DDP aplicada no capacitor 2. Então, para mim achar a carga, eu primeiro tenho que achar a capacitância equivalente. Nesse caso, pessoal, eu só tenho dois capacitores. Então, quando eu só tenho dois, a capacitância equivalente é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Eu só posso usar isso aqui quando eu só tiver dois na associação.
Então, a capacitância equivalente dessa associação é igual. O C1 vale 10, vezes C2 vale 30. E aqui embaixo, 10 mais 30. E aí, faz a conta, acha a capacitância equivalente. CEQ é igual a 300, 10 vezes 30, dividido por 40. Logo, a capacitância equivalente é igual, corta um zero daqui, aqui, 30 dividido por 4 é igual a 7,5 microfarad. Aqui é a capacitância equivalente. Achou a capacitância equivalente? Agora eu posso achar a carga total. A carga total é CEQ vezes ΔV, que é a diferença de potencial. Portanto, a carga total, CEQ vale 7,5, vezes a diferença de potencial, que é 12. Logo, a carga total da associação, 7,5 vezes 12, é igual a 90 microcoulombs. Aqui está, então, a carga total que ele pediu. E a diferença de potencial no capacitor 2, é o que a gente chama de ΔV2, é a carga no capacitor, que é aquela ali, 90, dividido pelo capacitor 2. Então, o ΔV2 é 90 dividido por 30, que é o valor do capacitor 2. Logo, o ΔV no segundo capacitor, ele vale 3 volts. Muito bem, aí está a diferença de potencial no capacitor 2. Então, no capacitor 1 deve ser de 9, né? Já que a carga é dividida.